Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. A imagem do ano, escolhida pela Reuters, uma das maiores agências internacionais de notícias, vem aqui do interior de São Paulo. Na verdade, são duas imagens e as duas são dos grandes incêndios que apavoraram o país em 2024. São fotos aéreas do fogo. Uma destruindo um canavial, metade cana, metade fogo. E a outra que mostra a vegetação devastada pelas chamas no limite de um condomínio de luxo em Ribeirão Preto. O autor dessas fotos já cobriu guerras pelo mundo afora, diretamente no fronte de batalha chegou a levar um tiro na cabeça. Mas a maior de todas as batalhas ele venceu, contra o desemprego e a depressão. Seja bem-vindo à nossa entrevista, Joel Silva. Obrigado, Chico, sempre um prazer. Ô Joel, eu começo te perguntando, num tempo em que todo mundo que tem um celular na mão se acha fotógrafo, se acha editor de vídeo, produtor de conteúdo, como é a sua profissão? Como você define a sua profissão hoje? Bom, Chico, eu tenho uma base da profissão como nós somos, nós descemos no porão da sociedade e trazemos à luz dela aquilo que ela não consegue enxergar. Eu parto desse princípio. Só que hoje, o factual, o hard news, ele está sendo produzido pelos celulares, né? Então, não adianta, é um caminho que o profissional que lida com jornalismo, com fotojornalismo, se ele seguir o mesmo caminho, ele não consegue ganhar essa guerra, né? Então, ele tem que avançar um ponto à frente, ir para onde as pessoas não conseguem enxergar, a pessoa comum, né? O jornalismo sabe. Então, eu sempre falo, olha, aquele que briga com o celular, ele é uma batalha perdida. Ele tem que brigar com quem está atrás do celular, com uma história diferente, analisar, buscar coisas que aquela pessoa não consegue enxergar. Porque hoje, um exemplo claro que tem acontecido muito, os aviões que estão caindo, você tem tomadas diferentes da mesma queda de um avião. Então, você não consegue brigar com isso, né? Agora, é uma reflexão que se faz, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, e que tipo de cobertura eu vou fazer, qual é a notícia que eu vou dar que o autor, dono daquele celular não consegue enxergar. Eu acho que é ali que a gente tem que cavar nosso trabalho, né? É justamente sobre isso, Joel, porque essas fotos que eu falei na abertura da entrevista aqui, que foram escolhidas pela Reuters, você fez a partir de um drone, né, das grandes queimadas aqui na região. Todo mundo tem um drone hoje, por que a sua foi escolhida? Mas aí vale um pouco a experiência, né? O que você analisar o que é mais importante, por exemplo, a foto do condomínio. O editor da Reuters na Inglaterra me mandou uma mensagem, ele disse, olha, você fez um recorte excepcional, porque você deixou uma casa com piscina, com energia solar, ao lado de uma árvore queimada, ao lado de uma vegetação queimada, caída e tal. Então, agora, aí vale a experiência, o olhar do fotojornalista, né, do profissional de imagem, de recortar aquilo que é importante, e não ter aquela coisa ampla, né? Enfim, no canavial a mesma coisa. Eu joguei o drone, aí esse recorte, essa escolha pela imagem, pelo ponto, ela é fundamental e aí só a experiência que vai te dar isso. Ô Joel, e como foi essa escolha da Reuters, né? Reuters, uma agência internacional, manda o material fotográfico e jornalístico para jornais do mundo inteiro, né? Como é que foi essa seleção, né? Você vive aqui em Ribeirão Preto, mora aqui no interior de São Paulo, mas o seu trabalho corre o mundo. E como foi essa escolha? A escolha das fotos? Sim. Olha, eu confesso que eu fui surpreendido. De repente, o editor daqui no Brasil me ligou, falou, olha, tem 2 fotos suas como fotos principais do mundo, fotos aéreas. Eu confesso que eu tomei um susto, né? Porque os incêndios no Brasil foram de repercussão internacional, né? O Brasil tem essa questão energética, essa questão e aí eu acho que qualquer coisa que acontece com relação ao clima no Brasil,
Isso tem muita repercussão lá fora. E aí eu realmente fui surpreendido. Assim, eu estava em casa e ele me ligou, dá uma olhada no site da Reuters, que tem 2 fotos suas lá. É uma surpresa, né? Assim, apesar de ser um assunto triste, mas para mim foi uma surpresa dela, porque eu imagino que essa questão climática está pesando muito no mundo, né? Um assunto muito que tem muita importância. E eu acredito que eles olharam para isso quando eles escolheram as fotos, né? Imagino, não sei. Joel, e recentemente você elaborou um documentário, né, que tem o título de Todas as Guerras que Eu Vi. E o interessante é que você começa esse documentário com aquilo que você chama de guerra urbana. Foi no início da sua carreira? Isso. Na verdade, Chico, as pessoas, não sei se elas têm muita compreensão quando a gente começa no jornalismo, os profissionais, mas quando eu comecei no jornalismo, o meu sonho era ser fotojornalista de esportes. E é a primeira frase que eu falo no meu documentário. Meu sonho era ser fotojornalista de esportes. Mas aí, na nossa geração, ou era ser jogador de futebol, ou fotógrafo. Eu tentei ser nadador. jogador de futebol, mas não dei certo. Falei, eu vou ser fotógrafo e vou fotografar futebol. Tanto que a minha primeira cobertura foi num jogo aqui do Brasil e Croácia, se não me engano, aqui em Ribeirão Preto. 93. 93. Foi ali que eu decidi ser fotógrafo. Enfim. Antes da Copa, que a gente ganhou o Tetra, né? Isso. E aí, eu estudei fotografia e fui para o fotojornalismo, entrei para a Folha e tudo. Mas aí eu fui trabalhar no Notícias Populares. E Notícias Populares é um jornal que ele tinha uma tradição, assim, a gente traduzia o mundo para a periferia e traduzia a periferia para o mundo. E aí eu comecei a ter contato com essa violência urbana, né? E eu comecei a olhar isso. E eu acho que é isso que muda muitas vezes a vida de um profissional, um fotojornalista, um jornalista. Ele começa a olhar e ele começa a perceber que ali é a função dele, né? Não que no esporte não seria, mas... E aí eu comecei a percorrer pelas vielas de São Paulo, comecei a perceber essa violência urbana, perceber essa... Na verdade, a gente vive uma guerra, uma coisa que inacreditável. O Brasil vive uma guerra. Ela não é uma guerra civil, né, em que policiais estão matando pessoas estão matando... Enfim, a violência está muito grande. Então, eu percebi isso. E aí um editor meu falou, Joel, é para esse caminho que você tem que seguir. E aí eu comecei a me nortear, a seguir por esses caminhos. E eu até cobri 3 Copas do Mundo e tudo, mas... meus olhos sempre já voltaram mais para essa questão social, né? E nesse primeiro capítulo, Guerra Urbana, do seu documentário, você descreve ali a fotografia de um menino, de um jovem morto, assassinado em função das drogas, e o seu contato com a avó desse menino. É uma coisa engraçada. Quando eu cheguei na cena de um crime, eu estava distante dessa realidade, né? Então eu identifiquei uma potencial cena para a primeira página apenas, com luzes, policiais, nossa, que bacana isso. Mas quando eu levei a câmera nos olhos, eu percebi uma senhora sentada na sarjeta em frente ao crime. E aquilo parecia um fantasma. Eu pensei, eu olhei, né, enfim. Aí eu fui lá para investigar, antes de começar a tirar foto. E essa senhora me fez refletir sobre o mundo, né. E eu perguntei para ela se eu podia tirar foto do neto dela. Ela, por que você quer tirar foto do meu neto morto? E eu, como forma de aliviar minha consciência, né? Falei, meu trabalho. E ela não respondeu nada, enfim. Aí o policial veio, entregou um papel para ela e disse, olha, amanhã cedo você vem retirar o corpo do seu neto para você fazer o velório lá no IML. Ela levantou, deu 2 passos para frente e dobrou o papel e olhou para mim e disse, se for só para fazer o seu trabalho, melhor não. Mas se você dizer no seu jornal que o meu neto morreu por conta das drogas e as drogas vão matar muito mais gente, você pode tirar foto do meu neto.
Naquele momento eu não entendi aquela frase. Então eu só entendi que eu tinha autorização. Isso já é uma coisa que veio de mim desde o começo, dessa questão ética, né? Bom, produzi meu material, mas eu fui para casa pensando sobre aquilo. E aí eu decidi, falei, eu acho que é isso mesmo, porque, né, eu tenho uma função aqui, eu fui colocado para isso aqui, né? E essa senhora, ela me ensinou o que é fotojornalismo, pelo menos para mim. Eu não digo que isso é uma regra para todos, mas assim, qual é a minha função? Ela me disse qual é a minha, olha, a sua função aqui é essa, então vá lá e faça. Tanto que no final do meu documentário eu repito isso. Aquela velha senhora me mostrou o caminho e eu atravessei campos de batalhas, tragédias, massacres, para mostrar ao mundo tudo que o mundo produz, né? Que são as tragédias. Então, eu entendi ali, e ô Chico, às vezes as coisas mais importantes da nossa vida vêm de pessoas simples, né? Ela era uma senhora de lenço na cabeça, no meu livro eu descrevo ela magra, muito sofrida, porque o neto dela, o filho dela já tinha sido morto, a nora, a mãe daquele menino, estava presa. Então, assim, a família... E aí você começa a olhar para isso, né, Chico? Para essa questão social, né? Você começa a olhar, você dá um recuo no olhar e começa a olhar para essas questões. É isso que está acontecendo no mundo, né? Então é isso que eu preciso retratar. Joel, a gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo vamos contar aqui as guerras que você participou, guerras internacionais, viu uma bomba explodindo do lado, levou um tiro na cabeça e sobreviveu. É um instante só, a gente já volta.